assim, que no Brasil se discutiu bastante, tem se discutido bastante nos 10 anos para cá, que é a questão de privatizações, né? Agora menos, né? O governo petista não curte muito, mas essa parte de privatizações, concessões, parcerias público-privadas, porque elas acabam evidenciando uma coisa que para um libertário é algo ruim, mas que para um liberal mais clássico é importante, que é a necessidade de um bom desenho de contrato. E quando você, trazendo já para o lado do empreendedorismo, porque eu sou um empreendedor, quando você fez a sua formação econômica, como é que você lida com essa situação da representatividade? Não gosto muito dessa palavra, mas da importância do empreendedor na sociedade. Como é que ela está hoje inserida, na tua opinião, dentro do gabinete do Camozato? Como é que vocês lidam com esse valor? Bom, o Camozato ele vem para a política em 2016 saindo de empresa, né? E um dos motivadores dele foi uma frustração com burocracia que ele enfrentou em São Leopoldo, que eles estavam tentando licenciar um empreendimento e lá pelas tantas o processo foi perdido. A prefeitura perdeu o processo, um processo que tinha embarcado ali recurso de consultoria. Ele como empresário, empreendedor, tinha investido dinheiro. E aí, num processo de pedir autorização para realizar uma atividade, algo que já é, né, para quem é liberal, já é uma coisa mais questionável, foi perdido um processo. Né? Falou, cara, se eu não estiver do outro lado do balcão, não adianta também. Né? Então, parecido com o que o Zema fez também. Né? Parecido com o que o Zema fez. É uma trajetória similar. Assim. Então, assim, no nosso gabinete, essa coisa do empreendedor sempre foi muito, muito presente. Assim, valorizada. A voz do empreendedor na política. Dentro do teu conhecimento econômico, qual é o papel do empreendedor na sociedade? O empreendedor é o motor da sociedade. Né? Eu acredito muito numa visão schumpeteriana assim, de processo econômico em que o papel do empreendedor, do empresário, ele é motor, ele é termômetro, muito atrelado ao que acontece num país, está a capacidade produtiva das pessoas que lá estão. Ah, que bacana, cara. O Schumpeter, eu li um livro dele, um resumo, né? E ele inclusive, ele tem uma visão econômica até... acho que ele não é muito contra monopólios, por exemplo. Ele não vê muito problema em monopólios. Se naturalmente eles ascenderem, é uma visão que não conflita, né? Diferente, né? Eu gostaria de estudar mais. Tu gostaria de falar um pouquinho desse assunto rapidamente, assim, pra gente ter uma aulinha contigo, já que... Tu fala de... dessa questão dos monopólios, por exemplo. Vamos falar de privatizações, tá? Tá. Nós temos os monopólios naturais. Sim. Né? Mas nós temos os monopólios que vêm naturalmente e fazem parte do mercado e que talvez tenham até concorrentes. Né? Mas conta um pouquinho, fala um pouquinho disso para nós, como é que isso lida na nossa sociedade. De repente referenciando um pouco. Eu gosto mais dessa parte. Acho que tu entrou num ponto interessante, assim, que no Brasil se discutiu bastante, tem se discutido bastante nos 10 anos para cá, que é a questão de privatizações, né? Agora menos, né? O governo petista não curte muito, mas essa parte de privatizações, concessões, parcerias público-privadas, porque elas acabam evidenciando uma coisa que para um libertário é algo ruim, mas que para um liberal mais clássico é importante, que é a necessidade de um bom desenho de contrato. Porque uma privatização mal feita, uma concessão mal feita, ela pode ter como consequência concentração de mercado e eventualmente até um monopólio forçado, e não aumento do bem-estar, ou seja, as pessoas não estão sendo melhor atendidas, alguém está enriquecendo mais num processo que foi desencadeado pelo próprio poder público. Então, assim, nesse cenário ganha muita importância as agências reguladoras, né? Então, assim, eu acredito nisso, eu acredito que
que mercados precisam, demandam agências reguladoras para que os serviços sejam bem providos, ao contrário de uma visão de, por exemplo, o libertário, ele acredita inclusive que se duas empresas quiserem oferecer água, não tem problema, cada uma passa seu cano e isso não seria um problema. Eventualmente pode ser, mas eu acredito que hoje a economia, como ela funciona, como ela está desenhada, faz mais sentido você fazer a concessão, fazer a privatização e manter o aparato estatal dando o suporte, fazendo a regulação adequada para que tenha uma boa prestação de serviço. Nós temos hoje agentes reguladores no estado e no município, ou isso tudo fica em nível federal? Tem. No estado a gente tem a AGERTS, né? Ela faz o controle, então, hoje, basicamente, da Corsã e da CE, né? Ainda que a CE tenha também regulação federal. E eu acho que são bons cases de como as coisas podem sair diferente do que se esperava, né? Porque se vê muita reclamação em torno da CE, né, equatorial, né? Hoje, da prestação de serviço que ela faz. É um serviço que hoje não é feito mais de forma pública. Tá certo que quando era CE pública, nem mesmo o ICMS era pago. Sim. Se você, como empreendedor, resolve não pagar o ICMS, o que acontece? Tu vai preso. Né? Agora, porque era uma empresa pública, não repassava, não acontecia absolutamente nada. E a Corsã, por outro lado, tem feito um trabalho que, na opinião pública, tem sido visto com outros olhos, né? Eu lembro que na época das enchentes ano passado, não sei se em maio ou no ano anterior, em setembro, quando a CE estava sendo bem... acho até que foi antes das enchentes, 6 meses antes das enchentes. Foi no final do ano, um temporal grande. Um temporal forte. O Camozato trouxe dados mostrando que a CE já estava melhor do que na época pública, apesar de todos os problemas que estava tendo, né? Sim. Então a GERGS, você acha que aqui no estado, pelo menos, está fazendo um papel correto, sem ser um órgão que defende mais as empresas do que a população? Eu acredito que sim, tá? Eu acredito que ela, no mínimo, está tentando fazer um trabalho bem feito. Ela já autuou algumas vezes a CE, inclusive, né? A Corsã também já foi alvo de autuação. E aí também entra o papel do parlamento, né? Que ainda que não trabalhe como regulador, é um termômetro, o parlamento é um termômetro da sociedade. Então, os descontentamentos vêm para dentro do parlamento, vão para as falas dos deputados, para as movimentações em comissões e outras ações que acabam ocorrendo na arena política, digamos assim, né? Sim, e o político ele acaba recebendo a pressão ou a influência do eleitorado, né? Como é que o Camozato sente isso em relação a outros políticos, por exemplo? Como é que... claro, o Camozato ele tem o padrão dele, né, determinado por ele, pelos valores do partido, mas a gente percebe que muitas vezes político é igual feijão, né, só na pressão. Como é que funciona isso para vocês, essa demanda popular? O nosso eleitor, o nosso público, o filiado do Novo, de modo geral, o simpatizante do Novo, ele costuma ter um nível de maturidade política um pouco diferente, né? Ele não vê o político como provedor. E isso é muito bom para quem, sob a minha perspectiva, que trabalha numa assessoria de um parlamentar. A gente é muito mais questionado de por que o Camozato está se posicionando de determinada maneira do que propriamente buscando pressioná-lo a fazer determinada coisa. Isso é muito legal, assim, inclusive nos comentários, nas postagens, enfim, que a gente acaba sendo um espaço de muito aprendizado também, muita troca. As pessoas questionam e a gente responde, às vezes elas trazem bons contrapontos. E, inclusive, isso é um ponto interessante sobre ter humildade, né? A gente nunca tem convicção não, a gente nunca tem domínio completo
do que está acontecendo. Sempre vai ter uma informação ou alguém que saiba algo diferente daquilo que está no teu domínio. Sim. E a gente tenta absorver, no gabinete a gente tenta absorver ao máximo isso. Essas informações que são úteis e que vêm, seja por apoiadores, seja... E aí pode ser inclusive via crítica. Às vezes as críticas são muito construtivas. Porque a pior coisa que pode acontecer para um político é se cercar de pessoas que concordem com ele. Porque quando um político está cercado só de quem concorda, meu amigo, toma cuidado. E especialmente porque o político, ao contrário da tua empresa, que teu volume de venda cai e cresce, Sim. ele é medido a cada 4 anos. É muito mais difícil tu ter um termômetro preciso de que as coisas estão indo bem ou não. Obviamente, no nosso caso, a gente usa indicadores, a gente tem uma organização interna que dá indícios, mas não nem perto do que uma empresa consegue ter, que é no dia a dia da venda. Não está dando certo a campanha, vamos mudar, o produto está caro. Você vai ter um resultado em 4 anos. E aí, se você está cercado de gente que só bajula, provavelmente vai ter uma surpresa.